Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Feche seus olhos. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Grande Criador, que tem que haver pessoas aptas espiritualmente para ouvir esta voz. Fala conosco, sustenta-nos através desta verdade. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, Deus abençoe, irmão. Nós vamos ler os versículos conhecidos novamente, que eu quero falar mais um pouquinho. Parece que nunca acaba. Apocalipse 10. Nunca acaba as mensagens em Apocalipse 10. Para começar, é a mensagem da hora. Apocalipse 10. Vou ler o verso 3 e 4. É muito bom estar com vocês e tirando todo o proveito ao ouvir os cânticos. Agora quero que vocês tirem proveito da palavra. A palavra é mais eficiente do que os cânticos. A palavra está em primeiro lugar. Contudo, os cânticos servem para preparar para a palavra. Ela faz o preparativo. Você vai ouvindo a palavra, ela te ensina, ela te posiciona. O cântico pelo menos te alegra, te coloca no lugar. Agora você pode ouvir. Então, por isso o irmão Brando gostava dos cânticos em espírito e oração antes do culto, porque aquilo ajudava a preparar a congregação para ouvir a mensagem. Quando o povo vai ouvir a mensagem, eles já estão todos preparados com os cânticos bem entoados em adoração. Amém? Tudo foi bom, eu não tenho que reprovar nada, eu gosto de tudo isso que é bom. Tudo que é bom faz parte da minha fé, certo? Então tudo que vocês têm cantado faz muito bem para todos nós. Vamos à leitura então. Apocalipse 10, 3 e 4. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram
e não o escrevas. Verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Amém. Mais uma vez, Pai, pedimos que o Senhor posicione esta Escritura na nossa vida. A hora em que vivemos, não vivemos para enganar nem para ser enganado, mas vivemos por causa da revelação, que ela é importante para nós. Fale conosco mais esta vez, por sua grande misericórdia que está aqui nesta palavra, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. O que disse os 7 trovões? Parece que é uma petulância de um pregador. Se diz, não escreva o que os 7 trovões disseram, então eu vou falar para vocês o que disse os 7 trovões. A voz destes 7 trovões, elas estão estampadas na mensagem do profeta. Porque a Bíblia é um livro completo. Você não pode aumentar nem diminuir a Bíblia. E não há revelação que aumente esta Bíblia. Só a faz mais clara para nós, mas não a aumenta. Então, os 7 trovões, como nós já explicamos para vocês, em parte, diz William Branham que o que é os 7 trovões, Laodiceia 38, são as revelações contidas nos 7 selos. Então vamos enunciá-las agora, para ver quais estas revelações que estão contidas nestes 7 selos. E elas são aquilo que João não podia escrever, e hoje já está escrito. Não pôde escrever porque não era para aquele tempo. Está toda na Bíblia, porque a Bíblia não é um livro incompleto, ela é completa. Porque diz não escreva, porque não era tempo. Tenho falado sobre isso, começamos em São João Batista, Santa Catarina. Eu creio que vou ter que prosseguir falando, porque cada vez que fala traz mais luz, até para mim. Quanto mais eu prego sobre isso, mais luz eu tenho do assunto. Então, eu creio que é bom a gente comentar mais um pouco. O irmão Branham, então, diz o que é os 7 trovões. São as revelações. Só de você saber isso, são as revelações. Os 7 trovões não são interpretações. Os 7 trovões são as revelações. Agora, ele disse onde elas estão, que se ele não dissesse eu também não encontrava. As revelações que estão contidas nos 7 selos. Quer dizer, ele deixou mastigado, só falta engolir. A hora que você acha, põe na boca e engole. Não precisa nem mastigar, já está pronto. Alguém chega e diz, olha, ele está dizendo que sabe os trovões. Eu não, o irmão Branham falou o que é. Eu não sabia, mas agora eu sei, então o que eu vou fazer? E quando eu sei, Deus sabe que eu não fico calado. É só eu saber, eu falo. Vocês me desculpem, mas parece que é mulher que é desse jeito. Tudo que escuta fala para os outros. Mas falou que é verdade de Deus, e eu acho que foi muito difícil para o irmão Branham. Deus fala tudo para ele, revela tudo para ele e fala para ele, não fala para os outros não. Não foi fácil para o irmão Branham, não. Deus revela para ele, e tinha coisa que Deus, se eu abrir, ele vai falar. E Deus não abria na hora para ele. Porque Deus sabia, abrir, ele não aguentou. Eu abri a primeira etapa, falei, não diga, ele foi e disse.
Veio a segunda etapa, eu disse para ele, não fala para ninguém. Ele foi e falou. Agora, essa você não fala para ninguém. Tá. E se Deus tivesse deixado o irmão Brando até hoje, eu tinha falado tudo. Tudo que era nosso ministério, ele tinha feito. Ele tinha feito ministério de profeta, de Elias, sétimo anjo, mensageiro da era e também noiva. Ele ia fazer tudo. Deus levou ele embora porque ele ia entrar no nosso ministério. É desse jeito. Não adianta pensar o contrário. Porque se irmão Brando diz que a noiva tem um ministério, e é o ministério da hora, e o ministério da hora era os selos, porque ele falou isso na pergunta e resposta sobre os selos, que era o ministério da hora, então você só toma este ministério e prossegue. O irmão Brando não podia fazer. Então Deus deixou com que o irmão Brando falasse alguma coisa e ficasse, não nas entrelinhas, nas linhas, mas ficasse escondido. Porque até os 7 trovões estão na Bíblia. Mas nós nunca vimos. Nem o irmão Brando nunca viu. Ele só viu quando foi pregar os selos. Mas antes ele nunca tinha visto. Está na Bíblia. E mesmo no tempo que ele pregou os selos, ele chegou ao ponto de dizer que não estava escrito na Bíblia. E a gente tem que acompanhar isso. Se você encontra a leitura do selo, leia os selos para você ver. Ele está dizendo que os 7 trovões não estão escritos na Bíblia. Mas ele não aguentou ficar sem falar. Aí passou o ano de 63, 64, ele já começou a falar. Ele diz que não é para escrever, mas vocês sabem, a Bíblia é um livro completo. Está lá dentro. Antes de 60, quando ele pregou sobre o Apocalipse 4, ele disse, está aí dentro, só que está tão bem escondido que ninguém pode ver. Ele já sabia isso, antes dos selos. Ele disse que estava dentro, só que está tão bem escondido que ninguém dava conta de ver. E ele pregou o selo dizendo, olha, a voz disse, não escreva. Então, ele não escreveu. Passou o 63, no 64 ele começa a falar, no 65 ele abriu e mostrou que estava tudo ali. Então ele mostrou até que ele estava errado no pensamento. Eu gosto de acompanhar o irmão Brando porque o irmão Brando é um homem que sempre teve humildade para corrigir quando ele falhava. Ele dizia, eu pensava que era assim. Eu pensava que tinha 7 trovões selados no reverso do livro. E ele fala, senhores deste tempo, creio que é 249, 7 trovões no reverso do livro. E ele bate bem que tem 7 no reverso do livro. Tinha 7 dentro, que é os 7 selos, e 7 no reverso, que é os 7 trovões. Aí quando ele foi pregar em 65, alimento espiritual em seu devido tempo, 79, parágrafo 79, ele diz, quando estava pregando sobre os 7 selos, eu pensava que estava escrito no reverso do livro, mas não pode. Ele diz, mas não pode. Então ele mesmo corrigindo o que ele tinha pensado. No período que ele estava pregando os selos. Mas não pode. Porque ele tinha falado isto em 62, senhores, esse é o tempo, pregou os selos, e depois dos selos é que ele veio dizer que não podia. Ele diz, porque está tudo escrito lá. Porque não pode aumentar nem diminuir. Aí que ele teve a luz que os trovões não é um livro à parte, não é uma coisa que está por lá de fora da Bíblia, porque ele diz no reverso do livro. Então é fora do livro. Dentro estavam os 7 selos. E 7 trovões no reverso. Aí, eu creio que essas coisas, as pessoas escutam, o que é isso? Não foi fácil para o irmão Brana, hoje a gente fala isso mais com facilidade, mas tem gente que escuta e diz, o que é isso? O que está falando? 7 por dentro, 7 por fora. Uma vez eu encontrei um pastor e falou assim, pergunta para ele
Mandou outro pastor perguntar para mim se ele sabe dos 14. Dos 14, 7 por dentro, 7 por fora. Aí eu chamei o pastorzinho, ele é cabeça branca, chamei ele num canto, falei, eu quero explicar para o senhor que Mombrana falou de 7 dentro e 7 fora, mas tem aqui a mensagem, depois, 2 anos depois, que ele corrigiu, ele disse que ele estava errado. Ele pensava errado. Então o senhor não pensa que tem 7 dentro e 7 fora, porque é só 7 mesmo. O que falta é a revelação do 7 que está dentro. O que são os 7 trovões? Só isso. São as revelações contidas nos 7 selos. Senão a pessoa, eles vivem pregando, eu fico bobo, eles saem dos Estados Unidos pregando aí, fazendo turnê pelo Brasil e pregando 7 dentro e 7 fora, quando Deus já mostrou isso para nós aqui no Brasil, que só tem 7 dentro, não tem 7 fora mais. Mombrana já corrigiu isso. Eles vivem pregando coisa que o irmão Brana já corrigiu. Eles pregam as 7 eras da igreja, são 7 sábados. O irmão Brana falou isso mesmo. Mas quando o irmão Brana corrigiu, eles não foram atrás daquilo. Ele corrigiu e disse, quando você ouvir a mensagem que eu preguei, acho que era o mês passado, ele tinha dito assim, no mês de agosto, eu preguei, eu disse que os 7 sábados são as 7 eras. Quando você ler isto, coloque lá 7 meses, não é 7 sábados, são 7 meses. 7 sábados era da Páscoa até o Pentecoste. Isso era 7 sábados, para uma santa convocação. Mas 7 eras da igreja são 7 meses. Aí ele diz em perguntas e respostas, número 1. Ele mostra isto. A correção. As pessoas não acompanham e começam a pregar. 7 eras da igreja são 7 sábados. E o povo crê. Eles não vão atrás. Irmão Brana diz, eu enganei. Na hora que estava pregando, eu enganei. Eu disse 7 sábados, mas é 7 meses. Agora, tem que corrigir. É a mesma coisa dos trovões. Eu disse que tinha 7 dentro e 7 no reverso do livro. Eu pensava. Está lá. 79 elementos espirituais. 79 elementos espirituais no seu devido tempo. Eu gosto do profeta porque ele volta e corrige. Eu quero ver nós, os pregadores, voltar e corrigir. Esses pregadores da ressurreição já deviam ter voltado e corrigido há muito tempo. Porque eles estão esperando irmão Brana para revelar 7 trovões. E na era de Laodiceia 38 diz que os trovões foram revelados nos 7 selos. Se eles fossem pregadores igual ao irmão Brana, eles voltariam atrás de, irmãos, vocês me desculpem, faz tempo que eu estou pregando isso, mas eu achei agora. Achei! Eles não têm coragem. E são gente sincera, gente boa, mas o céu está cheio de gente bem intencionada hoje. Se olha assim, todo mundo vai para o céu, tudo bem intencionado, tudo gente boa. Mas a hora que você vai chegar lá, você vai só encontrar Maria Madalena, esse traste, o ladrão, isso é o tipo de gente. Aquele que casou várias vezes e consertou. Está aí. Alguém diz, nem para aí eu quero ir. Nem quero entrar nesse céu. Porque o céu vai se encher de gente manca, coxa. Porque os bons que foram convidados, disse Jesus, não são dignos. Foram convidados, mas não são dignos. Não é apoiando o erro, não. Mas se a desgraça não tivesse acontecido na sua vida, você não estava aceitando a 3ª etapa. Teve que te dar um chacoalhão, um pontapé, te derrubar, acabar com o seu lar, arrebentar seu trabalho, você ficar sem serviço, você se aposentar fora do tempo, alguma coisa aconteceu. Você não sabe por quê, nem eu. Eu só vejo isso. A coisa está torta, mas você chegou no certo, então precisou entortar. Porque se tivesse certinho, você não chegaria. Aí depois que tudo cai em si, quem sabe até o casamento volta, o serviço também normaliza, a aposentadoria sai, agora dá tudo certo. Mas tem hora que precisa de acontecer uma viravolta, porque se não acontecer, eu tenho visto isso no meu ministério, gente que é zelosa, gente boa demais, mas por que vocês fizeram essas coisas erradas na vida? Não precisa nem perguntar, eu sei. Porque do jeito que você estava santo,
muito bom. Lá, não tinha jeito, eu ia pregar para você, você não ia importar com isso. Mas tem uma pessoa que é gente muito boa mesmo, mas um folhetim foi distribuído na cidade, e ele pegou o folheto e guardou, porque não precisava do folheto. Ele era da mensagem, mas ele não precisava do folheto, porque ele já tinha um pastor, já tinha uma igreja. Para que esse folheto? Esse folheto que está convidando para uma igreja. Assiste uma reunião ali. Mas o casamento dele foi água abaixo. Rebentou todas as cordas. Ficou sem nada. Ficou devendo. Eu vejo quando as pessoas chegam aqui na terceira etapa, está tudo estourado. Não chega um rico, só arrebentado. Não é que eu quero rico, não. É porque tem que arrebentar primeiro para depois chegar aqui. Tem que perder a riqueza primeiro. Porque com riqueza não chega aqui. Isso daqui é muito baixo. É muita manjedoura isso daqui. E não é para qualquer um. Então, quando a coisa estourou, que arrebentou tudo, o casamento acabou, aí ele foi atrás do folhetim da Vicinal Ayrton Senna, 785. Eu vou lá, em Batatais. E vai estar conosco lá um professor de inglês, já há 25 anos era da mensagem. E é uma bênção. Mas precisou de arrebentar tudo. O homem fica todo explodido, irmão. Quando o casamento explode, o homem está explodido, a mulher está explodida. Explodiu tudo. Aí chegou, mas é isso que eu creio. É desse jeito que eu creio. Isso é verdade. Está firme. Aí pergunta, por que aconteceu tudo isso? Para chegar a isso. Deu vazão ao folhetim antes? Não, por quê? Porque tinha pastor, tinha igreja, está tudo bem. Então tem que ficar mal. Se você é eleito, tem que ficar mal. Né? Talvez eu não entenda, você não entenda, mas tem que ficar mal. Porque a hora que fica mal, você sai caçando. Aí você sai. Tem hora que até erra como Saul, vai até para o Santo Espírito. E quando erra como Saul e vai para o Santo Espírito, Deus diz, vamos embora, vamos te levar para casa, que já não falo com você mesmo, nem por sonho, nem por urim, nem por tumim, então vamos para casa, vamos mais cedo. Aí já leva ele mais cedo. Mas enquanto der para Deus te ajeitar a vida aqui, e você ainda não foi, não cruzou a linha da misericórdia, parece que Saul tinha cruzado a linha da misericórdia quando ele saiu da mensagem correta e entrou no Espiritismo. A hora que ele entrou lá, parece que ele cruzou a linha de misericórdia. E o irmão Brando disse, eu queria mostrar para vocês o que Deus faz com os seus filhos. Quando ele faz isso, Deus os leva para casa. Então cada um passa por alguma coisa. Parece que eu não vou falar de 7 trovões. Mas, só de saber que os trovões não é um livro, os trovões não é uma mensagem, os trovões é uma revelação. Uma revelação que já está dentro dos 7 selos. Você tem na Bíblia 7 selos simbólicos. Você pega 10 livros de William Branham, intitulado A Revelação dos 7 Selos. Ali está os 7 trovões. Está ali dentro. Ele não aumenta a Bíblia, porque a Bíblia já está completa. Não tem que fazer nada com a Bíblia. Já está completa. Quando perguntaram para o irmão Branham, os 7 trovões não é uma revelação para ser dada a um homem? Ele diz, não, nem isso. Porque eles perguntaram para o irmão Branham depois da pregação, depois que foi revelado. Irmão Branham, os 7 trovões não é uma revelação, é uma revelação. Mas eles perguntaram, não é uma revelação dada a um homem? Ele diz, não. Está tudo revelado lá. Os 7 selos declararam que aquilo era. As pessoas não entendem, meu Deus do céu. Leia para você ver. O Desvelar 273 a 278. Então, chega ao ponto que a pessoa diz, mas espera, não é dada a um homem? Aí você pergunta depois, então você está esperando que vai ser dada a um homem. Não! Ele estava dizendo que não seria no futuro dada a um homem, que alguém estava perguntando
Se for, era uma revelação dada a um homem. Será isto, irmão? Sete trovões? Será uma revelação dada a um homem? Como que dada a um homem? Eu já preguei, já está revelado, mas ele não podia falar. Ele não podia falar, já está ali. Eu já preguei isso daí, foi eu que preguei. É dado a um homem. Foi Deus quem deu, é Deus. É um homem, ele queria mostrar para nós que é o ministério do sétimo anjo. Jesus Cristo descendo do céu em Apocalipse 10:1 e dando aquilo para Apocalipse 10:7 e Apocalipse 10:7 distribuindo isso para o quíntuplo de Efésios 4:11. Agora, se a igreja não tem pastor, não tem evangelista, não tem mestre, não tem apóstolo, que ele mostra isso na mensagem, é uma igreja que não vai no rapto. Porque para ir no rapto tem que ter 7 trovões, tem que saber dos 7 trovões. Mas os 7 trovões, cada pregador, você vai perguntar para um aí, tem um aí que diz assim, e o novo nome? Ele diz, irmão, é uma coisa muito sagrada, não se pode falar. Está estampado. Deus falando, isso vai acontecer. Ele avisou desde a segunda era, 2:17. Ele estava avisando desde ali até a sexta era, em Apocalipse 3:12. Avisando. Tem um novo nome, é na primeira era, né? Primeira era. Segunda era. Então ele está avisando, eu te dou a árvore da vida, mostrando o novo nome. Lá na sexta era ele completa isto, repete outra vez. A coisa tinha que acontecer assim, vou avisar aqui no início da era, lá no final da era, vou mostrar, mas as pessoas acham que é uma coisa do outro mundo, não é as coisas daqui. Eles estão pensando em outras coisas, eles estão pensando de ir lá para o céu, e lá no céu, como é que a gente vai chamar? Será que qual o nome? O nome de um querubim? Não, é aqui mesmo. É aqui, irmão Branham mostra nas eras da igreja, ele ainda mostra isso. Aqui nós recebemos um nome. Nós somos chamados cristãos. Ele fala claro, mas receberemos um outro nome. Ele já está mostrando como que é. Aqui é cristão, agora não é mais, agora é branita. Só que as pessoas não percebem. Agora, sabe por quê? No tempo do irmão Branham já havia uma doutrina errada de batizar em nome de William Branham. É errado, William Branham não salva, William Branham não redime. William Branham não verteu sangue para redimir. E batismo você tem que ser redimido, tem que ser perdoado. O sangue tem que apagar, e quem verteu o sangue foi Jesus Cristo. Então o batismo tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo. E eles erraram no tempo do irmão Branham e começaram a batizar em nome de William Branham e dizer para o irmão Branham, eu quero professar a minha fé em você como meu Senhor. Ele largou do ministério. O irmão Branham largou do ministério, porque ele sabia que estava errado. É uma fé errada. Professar a fé no William Branham como o Senhor dele. É errado. As pessoas não posicionam a coisa como deve ser posicionada. E como que o irmão Branham clarearia isso mais para nós no final, quando ele diz, olha, ele diz que o meu nome está escrito em toda aquela montanha e diz que o meu nome é o sinal eterno que ele me deu. Você pensa que é fácil? Ele tinha que contar aquilo apenas no final da mensagem, e contando, e as pessoas passar por cima daquilo e nem importar com aquilo. Mas o eleito sai procurando, já tem alguma coisa. E ele mostra, se Deus manifestou no Oriente, ele vai manifestar no Ocidente. Deus encarnado lá no Oriente, então ele estará encarnado no Ocidente. É tão claro, se Deus encarnado no Oriente chamava Jesus Cristo, quando Deus se encarnou no Ocidente, como ele chamou? É simples. Só que as pessoas querem fazer daquilo um cavalo de batalha e logo dizer, olha, ele é meu Senhor, meu Salvador. Não, Senhor. Deus mandou um profeta para mostrar para nós que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Para mostrar para nós que Jesus Cristo é o primeiro e é o último. Que ele é o primeiro como Salvador e o último como revelador da palavra. E é só ele que pode fazer isso. Amém. Amém. É Apocalipse 2:17, né? Muito bem. Terceira era da igreja. Então são grandes coisas
que Deus tem mostrado. Agora, está tudo, o novo nome ele diz que está dentro dos 7 trovões. Parágrafo 132 do primeiro selo. Aonde estão então? Está dentro dos 7 trovões. Jesus já subiu com um novo nome. Nós nunca soubemos disso. Nós sempre pensamos que ele tinha subido com Jesus. Ele já subiu com um novo nome. E o interessante é que irmão Brana, conversando com ele, irmão Brana chamava ele de Jesus. Porque é o último mensageiro. Tem que conversar com ele e limpava a garganta e não olhava para ele. E ele mexia e não olhava para ele. Eu vou chamar ele pelo nome, Jesus. Aí ele olhou para ele e disse: foi como a terra virar ao revés. Aquele olhar. Amém? Quando começa esse papelzinho chegar assim, né? Muito bem, muito bem. Mas o que é então os 7 trovões na linguagem profética de William Branham, não minha? Laodiceia 38. Os 7 trovões, ele diz, são as revelações contidas nos 7 selos. Amém. Então, quais são essas revelações que estão contidas nos 7 selos? Ao você ler o selo, ouvir a mensagem do profeta, você fica sabendo as revelações. Porque se você lê na Bíblia, há um cavaleiro num cavalo branco. Você lê na mensagem, há um cavaleiro no cavalo branco. Então está igual. Não é revelação, é repetição. Mas se você lê aqui na Bíblia, há um cavaleiro do cavalo branco, e você lê aqui na mensagem do profeta, quem é o cavalo branco? Quem é esse cavaleiro? É o anticristo. Aí já é a revelação daquilo. É a revelação do que está escrito aqui. Então começa, está tudo ali dentro. É simples você tomar e ver os 7 trovões, é muita coisa que está tudo dentro dos 7 selos. Você acha que eu falaria numa pregaçãozinha de 1 hora? Não, eu simplesmente estou dando uma noção para você. O que é, você chega ali, mas então o que é esses 7 trovões? Você diz que são as revelações? Quando você abre o primeiro selo, você vai ver que ele não é cordeiro, que ali ele já bradou com